Bom dia, os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor através da sua palavra, através da meditação da Bíblia. Então, antes de nós iniciarmos, eu peço que você, nesse momento, onde quer que você esteja, você feche seus olhos nesse momento, baixe a sua cabeça para nós orarmos e pedirmos a direção de Deus nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por nós estarmos na tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Perdoa, Senhor, o que nós fizemos que não é do teu agrado nem da tua vontade. Tenha o Senhor misericórdia das nossas vidas. Nos dirija com o teu Espírito Santo nessa meditação da tua palavra. Tudo que for falado seja para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Esteja abençoando, Deus, os irmãos da Igreja Batista Vitória da Fé. Esteja, Deus, abençoando as outras pessoas que serão alcançadas nessa gravação. Aos irmãos de outras igrejas, ó Pai, até de outras denominações que estão acompanhando, nós rogamos a Ti a Tua bênção, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer por nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos, nessa manhã, meditar numa porção da Palavra de Deus, que encontra-se no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8, e depois nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Esse texto Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja que tinha um grande número de pessoas, e uma igreja que, de alguma forma, pelo seu crescimento, de repente pela localização da cidade de Corinto, ela agregava ali muitos problemas. Então, essa igreja tinha algumas dificuldades em se relacionar, ela tinha dificuldades, por exemplo, em realmente reter os conhecimentos da palavra de Deus. O cristianismo era algo novo para aqueles irmãos, sem contar que era uma igreja que tinha uma frequência muito grande, uma movimentação muito grande de pessoas de outras cidades, com outros costumes religiosos, muito diferentes do que pregava o cristianismo. Então, nesse momento aqui, Paulo ele dá uma palavra, de alguma forma, para retratar as crises que ele passava durante a sua vida e certamente também no seu ministério. Paulo, ele sofria muitas perseguições pelas verdades pregadas. Paulo sofria perseguições por ser um perseguidor e de repente deixa de ser um perseguidor para ser um perseguido, para ser um cristão. Paulo era perseguido por causa também da sua cidadania, e ele com muita maestria articulava muito bem essa questão da sua dupla cidadania, digamos assim. E de repente nós vamos perceber nas palavras de Paulo as suas atitudes em relação às crises e adversidades que Paulo começa a passar no seu ministério.
E ele começa também a tratar isso como um aprendizado e também como um ensino aos irmãos da igreja de Corinto. Hoje essa palavra ela tem muito a ver com a realidade de toda a igreja no Brasil. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, de alguma forma, é sim uma crise que afeta as igrejas, uma crise que afeta as famílias, afeta o crente, né, em si, e nós precisamos entender que no meio da crise é que acontece de fato um grande crescimento na igreja. Então nós vamos olhar aqui para os exemplos aqui de Paulo, para esse ensino da palavra de Deus. Nós vamos agora associar um pouco o que está acontecendo hoje com a igreja, o que nós temos a aprender. O tema dessa mensagem é o crescimento em meio à crise. A crise na nossa vida, as dificuldades, os problemas, eles vão aparecer, eles são reais, eles não são poucos que vão aparecer durante a nossa vida. E em todo esse tempo que nós estivemos aqui, nesse planeta, nessa vida, nós temos que aprender a lidar com elas. Então, o que aprender numa crise como essa que temos passado? Se é que de fato podemos chamar de crise, depende do ponto de vista da pessoa que está encarando um momento como esse. Mas há alguns aprendizados que nós precisamos tratar aqui. O primeiro aprendizado é o sentido da reinvenção, da readequação, a adaptação às mudanças que estão acontecendo. Não são mudanças que devem, por exemplo, nortear ou mudar de fato radicalmente uma igreja ou a vida de um servo de Deus. Não é um momento como esse ainda, mas é um momento de nós nos readequarmos, a voltar a algumas práticas antigas, a aprimorar algumas práticas que a igreja já tem. Então, como igreja, como um corpo vivo, dinâmico, nós precisamos atentar um pouco sobre o que aprender sobre a questão da crise em nosso meio, na nossa vida, e que afeta às vezes até as nossas casas também. O primeiro aprendizado é a reinvenção da igreja em um âmbito social. No momento como esse, que de repente há um afastamento entre os irmãos, um afastamento da comunhão, o ajuntamento nesse momento ele passa a não ser possível aqui, é o momento que nós precisamos refletir sobre a igreja num primeiro aspecto, porque a igreja ela é formada de pessoas, e essas pessoas hoje, uma parte já estão dentro das igrejas, mas um grande número de pessoas está fora da igreja, e nesse grande número de pessoas que está fora, há um grupo que no passado já esteve na igreja, e há um grupo que nunca entrou em uma igreja evangélica. E hoje, essas pessoas, elas emocionalmente, elas começam agora a transparecer a força ou a ausência da força da sua fé em sua vida. E você percebe nas ruas, as ruas vazias, as praças, os supermercados, você percebe nas postagens nas redes sociais, você percebe nas entrevistas nos jornais televisivos. As palavras das pessoas são palavras de desespero, são palavras de angústia, são palavras de sofrimento. E Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério na terra, ele veio justamente pregar a palavra para essas pessoas. São pessoas que precisavam de ouvir a boa nova, o Evangelho. E a igreja é a detentora legítima do Evangelho. Então, é o momento da igreja, nesse momento, olhar para essas pessoas que estão do lado de fora. São nossos vizinhos, podem ser nossos parentes, podem ser amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, pessoas que não vemos há muito tempo, mas hoje são pessoas que estão sem Deus, sem a presença de Cristo no seu coração, e estão... O mundo, ele é desesperado, porque ele tem o vazio de Deus, e é a igreja que precisa ter um olhar sobre essas pessoas hoje, porque a igreja que é a detentora do Evangelho. Então não é um momento, de forma alguma, de discutir opiniões, de divergir,
acerca de fatores políticos, acerca da questão da saúde. Nós entendemos aqui que já há essas pessoas, mas a igreja ela tem uma missão, e a missão da igreja é a pregação da palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, eu ouvi por essa mesma pregação. Então a missão da igreja aqui é a pregação da palavra, e não se desviar disso. As discussões, elas vão ocorrer, e hoje, de repente, o inimigo tem usado tantas discussões políticas que, na verdade, tem afastado as pessoas umas das outras. E isso impede a pregação do Evangelho, impede o alcance. São barreiras que são colocadas. Por isso, nós precisamos hoje aprender, ou reaprender, a nos reinventar como igreja no âmbito. É olhar para a comunidade, é olhar para as periferias, é olhar para as instituições, os hip-haps da cidade, é olhar os grupos de risco, a criança, o adolescente, o casal que está divorciando, a família que não se relaciona bem, o jovem viciado na droga. É olhar para esses grupos hoje que precisam de Deus e não estão sabendo lidar, de repente, num momento como esse. Então, o momento da crise é um momento de crescimento, é a oportunidade de crescer, a oportunidade de alcançar. Ainda olhando esse texto de Paulo, o qual ele diz que, embora sendo pressionado, mas nunca desanimado, mesmo ficando perplexo, mas não desesperado, mesmo perseguido, mas não abandonado, mesmo abatido, mas não destruído, me faz pensar que nós precisamos nos reinventar também como família hoje, porque as pessoas em um mundo globalizado, num sistema que é onde nós precisamos visar um fator financeiro, material, de alguma forma isso afasta as pessoas. E quando há esse afastamento de pessoas, lembrando, antes de pandemias, antes de problemas como esse, antes de todos os decretos, as pessoas já eram distantes umas das outras. O marido já era distante da sua esposa, o filho não tinha diálogo com seus pais, não se entendiam, e num momento como esse, o confinamento dentro do lar, nós temos a oportunidade, agora como igreja e como família, de nos aproximarmos novamente. Por isso, é altamente saudável a prática do culto doméstico agora, a prática da oração em família, aonde o pai precisa rever a sua posição perante Deus, a sua posição de autoridade perante o Senhor, e realmente tomar a frente dentro do lar. Hoje, eu, o marido, o sacerdote do lar, vamos ler a palavra do Senhor com a esposa, com os filhos, porque há essa ausência da figura paterna hoje dentro da família, e isso socialmente tem trazido um estrago tremendo na sociedade. A ausência do pai, a ausência do homem de Deus. Por isso, nos reinventar como família, voltar às práticas do culto familiar, a prática do relacionamento saudável com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, o relacionamento saudável que nos torna a família forte no reino de Deus e nesse mundo atribulado, porque a família ela é referência num momento como esse. As famílias mais fortes hoje, nesse exato momento, elas estão em oração, elas estão na meditação da palavra de Deus, elas não estão perdendo oportunidades da pregação da palavra, porque são famílias fortes, e são fortes porque estão no altar da graça de Deus. É o momento de nos reinventar como igreja. E quando eu falo nos reinventar como igreja, nós olhamos aqui a partir do verso 16, que nos diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui nós entendemos a importância de nós
nos readequarmos agora como igreja, como liderança, como visão, inclusive. A Igreja do Senhor, como já dissemos no início, tem a missão da pregação da palavra, de ir aos confins da terra. E como está sendo hoje a nossa atitude como igreja, como liderança? Aos nossos colegas, pastores, eu entendo que tem sido um momento de decisões difíceis, inclusive. Decisões que devem ser rápidas e às vezes, por ser rápidas, são difíceis. E isso mesmo assim não é para que venhamos de repente nos afastar da presença de Deus. É a hora de nós nos adequarmos a essas situações e estarmos na presença do Senhor, buscando a sabedoria para tomar as melhores decisões. Mas é importante, num momento como esse, readequar nossos ministérios também. Hoje, a importância das mídias, a importância da boa comunicação, a importância de nós usarmos tudo isso ao nosso favor hoje, aos líderes, inclusive, a não permitir que momentos como esse afaste você dos seus liderados, das suas ovelhas. Por isso é importante o conhecimento, a inteligência, a importância da capacitação. Nós precisamos, como liderança, estarmos buscando conhecimento contínuo, de fato. Não é apenas a palavra de Deus, mas as outras ciências que vão agregar, que vão nos ajudar a afiar mais ainda a liderança do nosso ministério. Portanto, se for necessário, a você que é líder de ministério, que você precise aprender a lidar com a internet, aprenda. Se for necessário você aprender a lidar com mídias sociais, com as redes sociais, é importante aprender hoje. Se você não pode estar na casa da sua ovelha, do seu liderado ali presencialmente, mas é importante que você esteja ali virtualmente, ou numa rede social, ou através de um telefonema. Mas é muito importante que venhamos aprender a liderar as ovelhas, os liderados, as pessoas, de todas as formas possíveis, porque de todas as formas nós seremos pressionados, mas não podemos desanimar. Nós ficaremos em alguns momentos perplexos com o que vai acontecer no nosso país, que podem afetar a igreja, mas não devemos nos desesperar, porque é a liderança da igreja. Talvez até sejamos perseguidos, mas nós não seremos abandonados. Em algum momento vamos nos sentir abatidos no coração, na alma, mas isso não tem a capacidade de nos destruir, porque nada nos separa do amor de Deus. A igreja de Cristo, a igreja ela é vitoriosa e tem essa garantia pelas mãos de Deus, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos nos reinventar hoje, como pastores, como líderes, como professores de escola bíblica dominical, como líderes de ministério, como pai, como mãe, como filhos, como discípulos, mas nos reinventar. São oportunidades para a igreja crescer, são oportunidades de evangelização, é oportunidade de fazer discípulos, de alcançar aquele nosso vizinho, onde havia uma barreira de relacionamento, mas o desespero bate a porta da sua casa, porque ele não sabe lidar com momentos como esse. Quantas pessoas isoladas dentro do seu lar? Quantas pessoas não estão saindo de casa? Quanta gente que já estava depressiva antes do que está acontecendo e hoje está mais ainda e agora obrigatoriamente isolada? Como ser igreja em um momento de crise como essa? Os discípulos precisaram passar numa grande crise. Um dia estavam em um barco e o mestre dormia. E de repente naquele barco, já no mar, começa a passar por uma ventania e depois uma grande tempestade. E os discípulos começaram a se desesperar. E foi necessário recorrer a Cristo, que dominava toda a força da natureza. E houve grande bonança. E aquela crise, aquele momento, fez com que eles viessem a amadurecer. Um dia os mesmos discípulos viram Jesus morrer e também sabiam que aquilo iria acontecer. E entraram em desespero, só de ouvir as notícias. Mas aquele fato foi importante, porque a partir dali a igreja começa a crescer. Mesmo no período do apóstolo Paulo, a partir do livro de Atos, nós vamos ver a igreja sendo perseguida e em meio à crise, nunca deixaram de louvar a Deus, nunca deixaram de adorar a Deus, continuavam se reunindo
de casa em casa, todos os dias, perseverando, unânimes em oração. O povo de Deus, o povo de Israel, sempre que se afastou da presença de Deus, afundou-se em crises, para que viesse reaprender, se readequar, se reinventar como povo, como nação santa, como povo adquirido. Querido irmão, que nós possamos nessa crise entender, buscar no Senhor, com paciência, com muito discernimento, o que eu tenho a aprender em meio a tanta adversidade que está acontecendo. O que eu tenho de relembrar, que práticas eu preciso voltar no momento de distanciamento, de confinamento, em um momento em que nós estamos vendo as autoridades, as lideranças do país, às vezes com dificuldade de se entender, mas qual a posição da igreja? Qual a nossa postura? Aonde é que nós devemos estar? Eu lhe digo, em nome de Jesus, é no lugar certo, na posição certa, de nós sermos o socorro bem presente na hora da angústia, porque é o Senhor que vai usar a igreja, o Senhor vai usar a sua família, o Senhor vai usar cada pai, vai usar cada mãe, vai usar cada jovem, cada filho, para levar a palavra de Deus para aquele que precisa da paz de Cristo Jesus. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, o seu lar, e desde já fica o nosso convite ao culto online, que hoje à noite vai começar a partir das 19 horas. Convide, divulgue, repasse aí o link, né, para que a gente possa ter um alcance muito grande, né, um alcance maior de pessoas. Esteja em oração por nós e também pela igreja. Nós vamos nesse momento fazer uma oração por todas as famílias da igreja, pela nossa nação, para que o Senhor esteja nos guardando e nos abençoando. Feche os seus olhos nesse momento para nós orarmos. Maravilhoso Deus, graças te damos por estarmos na tua presença. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, não tem permitido que nada tenha faltado na nossa mesa. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, que nos acolhe, que nos abraça, que está ao seu tempo, ó Deus, a todo o tempo, nos edificando, nos fortalecendo. Obrigado por tudo. Que esse momento seja um momento de preparação a um avivamento da igreja, a um despertamento, ó Pai. Te agradecemos por tudo que tem acontecido, porque de alguma forma também é bíblico, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas, tudo está sob o controle das tuas mãos. Obrigado, Pai. Abençoa a tua igreja, aquele irmão que está enfermo. Abençoa, Deus, aquele enfermo que de repente perdeu a data das suas consultas, os seus agendamentos, ó Deus, por conta dessa crise, dessa pandemia que assolou o país. Esteja, Deus, livrando do mal. Abençoa, Deus, aquela família que passava por uma crise conjugal. Esteja, Deus, restaurando, transformando, Pai, nesse momento. Esteja visitando o solitário, aquele, ó Deus, que está sofrendo em sua solidão íntima, pessoal, mas o Senhor está em todos os lugares. Não há lugar onde tu, Senhor, não possa estar. Não há conhecimento que o Senhor não venha a conhecer. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa alma. Portanto, nos abençoa, Pai. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, não porque merecemos, mas humildemente, Deus, nós rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Glória a Deus, ao nosso Senhor, que está nos abençoando. Esteja o Senhor abençoando grandemente a sua vida, o seu lar, e fica sempre a nossa palavra de gratidão, né, aos irmãos da igreja Vitória da Fé, que tem nos abençoado, que tem nos dado suporte, ao irmão Wilson, que está dispondo do seu tempo, né, para estar aqui conosco, aos outros irmãos que estão nos dando outro tipo de suporte, né, em outras situações. Fica aí nossa gratidão ao Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.